imediatamente ele deve tomar as atitudes que tem que ser tomada para garantir o transporte coletivo da nossa cidade, seja por nova licitação, seja por um plano emergencial, que aí se justifica, né? Então, pela lei, o povo não vai ficar sem transporte. Antonina não é uma ilha isolada do território brasileiro, onde as leis que valem em todo o território nacional não sejam aqui aplicadas. Se caso aconteça isso, eu não vou tomar nem atitude como vereador. Eu vou tomar atitude como cidadão e imediatamente impedro uma ação popular para querer as providências que o poder público tem que dar. Agora, são esse tipo de argumento que são falados nas esquinas e que deixam a população num estado de apreensão, porque não se explica. Porque a maioria da população não sabe dos seus direitos. Essa é que é a verdade. São compelidos na imposição da responsabilidade, mas não lhe é dito o direito que lhe cabe por estar cumprindo com essa responsabilidade. Por causa de 20 centavos de aumento na tarifa do transporte coletivo do Estado de São Paulo, houve uma mobilização nacional nunca vista antes dentro do nosso país. Ou os senhores esqueceram de tudo o que se fez em julho e junho do ano passado? Tivemos manifestações até aqui na nossa cidade. Ganharam proporções maiores? Sim, ganharam. Mas tudo começou por um aumento de 20 centavos na passagem do transporte coletivo. Iniciado por um movimento que temos no Brasil, que é o movimento Passe Livre, que defende e com apontamentos jurídicos que o transporte coletivo deveria ser gratuito. Não deveria ser um serviço concedido a uma empresa para exploração do serviço público. Não é o caso de entrarmos na discussão disso, e eu particularmente não comungo dessa ideia, mas nós temos que analisar todas as situações. Agora, será que aqui para nós não é importante a discussão desse tema? É lógico que é, senhores. É lógico que é. Como é importante, vereador Odileno, que qualquer situação que se perfaça dentro do que Vossa Excelência colocou, que cada um aqui se posicione. Esse é o nosso papel. Independente se tem vereador que é da situação ou de oposição ao prefeito. Essa briga de situação e oposição a gente vê diuturnamente dentro do Congresso Nacional, que é a nossa casa legislativa maior. Então não há de ser diferente aqui no nosso parlamento, por mais minúsculo que ele seja, e por mais que tenham pessoas que achem que a discussão que é feita aqui não sirva para nada. Ela não vai servir para nada se nós não tomarmos a atitude, porque se tomarmos serve. Até agora está aí, a passagem está no preço que era do ano passado. Onde estão os doutores entendidos da situação que não conseguiram derrubar a assustação do decreto 266/2013? Podem conseguir? Podem. O judiciário ele é composto por pessoas, cada juiz tem uma cabeça, se diz cada cabeça uma sentença. De repente existe um argumento por parte deles que vai ter que ser provado. Justiça se funciona com prova. Na exposição que foi feita aqui pelo proprietário da empresa, digo, não sei se algum dos senhores se convenceu. Eu lembro que lá, muitos dos senhores também não acreditavam que uma empresa poderia estar estabelecida há tanto tempo, levando prejuízo. Né? Se falou o quê? Se falou em subsídio por parte do Poder Executivo para tentar diminuir o valor da passagem.
foi constituída uma comissão especial dessa Casa de Leis para discutir de maneira franca e aberta com o proprietário da empresa e com o Poder Executivo. Pergunto aos senhores vereadores que fazem parte da comissão, o que é que aconteceu aqui até agora? Nada. Oficialmente, nada foi encaminhado à mesa diretora da casa. O vereador Ademir colocou na sessão passada que o dono da empresa falou, não, vamos ver lá o que tem que fazer de melhoria. Tem que melhorar o ônibus não pode ter goteira, o ônibus tem que ser mais novo e não sei o que lá. Tudo bem. O que eu falei para o vereador depois que terminou a sessão? Vereador, o senhor faz parte da comissão? Faz o dono da empresa colocar isso tudo de maneira oficial para o senhor, dando prazo, estabelecendo quando é que as melhorias vão ser colocadas para justificar o aumento. É nosso dever brigar pelos direitos da população? Isso. A qualidade desse serviço que está sendo prestado. Será que está sendo prestado o serviço, de maneira que traga, que o benefício seja reconhecido pelo usuário? Como é que a gente vai saber? Não tem nem o conselho do usuário, que por lei tinha que ser estabelecido na cidade. Não existe. Então, como é que nós vamos saber se a população está contente ou não está contente com o serviço que está sendo prestado? Agora, nós não podemos ficar nessa sinuca de bico de saber se está ou não está. Quando nós identificamos a ilegalidade e a ilegalidade foi identificada, cabe à Câmara agir. Por mais que não exista por parte da população, isso aí foi registrado pelo Jornal dos Bairros, que circula a partir de hoje aí na nossa cidade, que estiveram aqui durante a discussão, e a plateia da Câmara era composta por um cidadão antoninense. Não importa. Mesmo que a população esteja desinteressada ao tema, é nosso papel defender essa população. É por isso que as 11 cadeiras aqui dessa casa foram preenchidas. Então, senhores, eu coloco a situação aqui novamente a vossas excelências para que não exista deturpação daquilo que está sendo discutido. Existem outras questões que envolvem a empresa Aviação Pilar que estão sendo discutidas aqui nessa casa? Sim, uma delas é o transporte escolar, que é uma outra situação. Que aí nós não estamos tratando da concessão do serviço público, e sim de um contrato que se originou lá no ano de 2013, através de uma dispensa de licitação de mais de R$800 mil, sob o argumento de que não existia outra empresa. Opa, como não? Terminal Portuário Ponta do Félix faz o transporte dos seus funcionários através da Aviação Graciosa, que presta serviço aqui no município. Por quê? Porque foi mais barato. Setor privado, o capital privado não tem coração, O que ele quer é visar o lucro, pagar mais barato. Deveria ser assim também com o poder público. Deveria se procurar o menor preço e a melhor qualidade de serviço. Mas parece que não é essa a tônica que leva a atual gestão a agir. Então, senhores, para que não se confundam as bolas, o que eu estou falando e tratando aqui nessa tribuna, e que coloco a população antoninense, pelo menos um pingo de tranquilidade, porque não sou eu o senhor da razão e nem tenho essa pretensão, é de que esta Casa de Leis, enquanto houver a ilegalidade, agirá. Eu, como presidente, eu só tenho o poder de impulsionar a situação, porque quem decide são vossas excelências
que compõem o plenário da Casa. Mas tenham a certeza de que a presidência não será culpada por omissão. Vossas Excelências vão ter que falar o sim ou o não. Porque é dever de todos nós que estamos aqui. O vereador tem que atuar na tribuna, tem que atuar no plenário, não tem que atuar no banco do Jiquiti. O banco do Jiquiti não é lugar para a atuação do vereador. Tem que atuar aqui dentro, tem que ter coragem de se posicionar contra ou a favor de uma situação. Custe o que custar. Para ser o Antônio, vereador, 5 minutos. Custe o que custar. Não existe só bônus do exercício da função de vereador. Muito mais que o bônus, existe o ônus. Esse é muito pesado. O vereador que tem a responsabilidade de saber o quanto vale o exercício do seu mandato, que foi outorgado pelo povo, esse sabe o quanto pesa o mandato, o quanto pesa levar o mandato. E isso daí não se distingue por 1, 2, 3 exercício de mandato aqui. Isso daí não dá referência para ninguém. Então, por isso que eu digo, posição tem que ser adotada aqui. Aqui é o papel do vereador. O vereador pode fazer tudo o que ele quiser aí para fora na rua, ele pode ver, mas ele tem que falar onde? Aonde é o local que ele tem que expressar a opinião dele? É aqui dentro do parlamento. Em nenhum outro lugar. Para que tenha validade a sua posição, é aqui. Se ele está do lado do prefeito e vai defender o prefeito, vem aqui e defende. É seu papel. Se está contra, também tem que colocar. E não ter medo. Não ficar acuado. Porque aí sim a população tem razão ao falar. Nós mesmos aqui é que não podemos dar essas razões para que se fale. Então seja já lhe passo a parte, vereador, seja nesse caso da aviação Pilar ou qualquer outro, vereadores, por favor, não tenham o receio de expressar as vossas opiniões. Vereador Edileno, por exemplo. Posso estar enganado, mas eu quero responder ao vereador. Mas eu falei, me parece, dá-se a entender, será? Não são acusações ainda, tá? Só para dizer sobre a questão da empresa, a defesa da empresa, da prefeitura. Se acontecer a tal do mandato de segurança por parte da prefeitura, aí não vai dar a se entender, vai se esclarecer que a prefeitura está defendendo a empresa. Porque quem tem que entrar com o mandato de segurança é a empresa, que já tinha um decreto assinado. Então, a minha opinião continua a mesma. Eu não mudo nessa questão e já falo que eu já ouvi situações que próprios advogados comentavam assim: não, o vereador Edileno já está lá, nós vamos processar ele e tal. Porque fui eu uma das pessoas que iniciaram essa briga aí, a questão da passagem. Porque comentaram para mim, eu vim aqui na Câmara, conversei com meus pais, eles entenderam e tá. E conversinha de esquina, as pessoas falam mesmo. Tá? E eu quero pegar e gravar uma situação, quero perguntar para quem é o advogado que vai processar, que processe. Eu não estou aqui para ter medo de empresário, ter medo de advogado. Muito pelo contrário, a lei é feita para ser cumprida. Se eu estiver errado, vou ser penalizado, julgado e acabou. É isso. Só para encerrar, era isso que eu gostaria de passar a Vossas Excelências, era isso que eu gostaria de passar à população que vai nos ouvir dentro da transmissão do nosso programa, que se dá pela rádio Serra do Mar, né? Tranquilizar de uma certa maneira essa população, que não vai ser prejuízo para a população. Isso daí eu garanto aqui, bato na tribuna. Em relação ao processo, vereador, não se intimide por isso. Direito não se inventa, ou se tem ou não tem.
né, pode 1, 2, 3 vezes lhe ser desfavorável. Se estiver dentro do direito, ele virá. Obrigado pela atenção de todos. Não temos ordem do dia, então passamos diretamente às explicações pessoais, conforme inscritos em livro próprio. Temos quantos vereadores? 3 vereadores. 3 vereadores, a começar pela... Vereador Ademir Rodrigues. Vereador, o senhor está com a palavra por 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, até que hoje nós temos aqui o quilômetro 4 em peso, isso é muito bom. Eu quero iniciar dizendo que muito bem falaram os pares aí quanto às irregularidades da empresa, inclusive além de cobrar aquele 10 centavos a mais do autorizado pelo executivo, também cobrou 3 dias antes da autorização, ele já veio cobrado. Agora, quero dizer quanto este vereador ele foi contra, não foi só no jornal, mas nas ruas, este vereador ouviu também no Face, deu para presenciar que o povo acha que este vereador foi contra a não cobrança deste aumento. Erroneamente pensaram assim, este vereador só foi contra mais 90 dias, porque mais 90 dias de espera, e com certeza, como diz o vereador Mileno, vai vencer mais 90 dias, que vai dar 180, e vai voltar da mesma forma o povo pagando por esse aumento. Não sou contra nem a favor, só quero dizer que o presidente, Vossa Excelência, falou muito bem, mas uma coisa eu discordo quando o presidente acaba de falar, que não existiu planilha. A comissão na qual eu sou presidente, a gente analisou bastante, juntamente com a planilha que o empresário mandou para esta casa, e a gente achou por bem liberar o aumento conforme o executivo mandou. Não o que o empresário pede, mas sim o que o executivo mandou. Se esta casa, este plenário, achou por bem não ceder o aumento, daí cabe à maioria. Mas existiu uma planilha e eu gostaria que fosse adiado, sim, mas com uma justificativa alegando dentro da planilha que o empresário mandou, e isso não foi feito. Nós prorroguemos por mais 90 dias sem uma justificativa. E leigo que sou na área de números, conforme a gente pode afirmar, mas eu não concordo, porque não houve justificativa desta casa para adiar por mais 90 dias que desse esse aumento ou não desse. O que esse vereador quer é que rapidamente decida se vai dar ou não vai, porque os usuários estão sofrendo a penalidade do empresário, ele não deixa de caprichar no trabalho, no atendimento ao usuário, não vai até o final do ônibus, do ponto final, que é o adquirido há muitos anos. Também ele não vai melhorar o atendimento dos ônibus, porque alega muitas vezes por causa desse tal aumento de 20 centavos que nós não demos. Então, quando sai nas ruas, e muitas vezes no jornal, que o vereador Barroca ele foi contra o não dar aumento, eu fico bastante triste, porque umas palavras errôneas, como disse o presidente, muitas coisas distorcidas. Então, eu quero aqui esclarecer que eu nem sou contra, nem a favor desse aumento. Agora, eu quero que nós, esta casa, verifique a planilha do empresário, porque pai de família nenhum, ele dá melhoria de atendimento à sua família se ele continuar no salário mínimo, nunca tiver aumento. Se a
conhecimento do aumento, temos que dar sim aquele aumento que veio do executivo. Se ele não justificou na planilha, então a gente não vai dar. Agora, a comissão na qual eu presidi verificou a planilha e a gente achou por bem dar aquele aumento na qual o executivo mandou para esta casa. Se esta casa acha por bem não dar para a maioria, não é problema deste vereador, e sim, é da maioria desta casa. Eu agradeço, só queria esclarecer para que ficasse bem claro que eu não estou aqui pedindo para que dê aumento, e sim, que verifique a planilha que o empresário mandou e justifique por que não damos aumento. Muito obrigado. Próximo inscrito. O vereador que vos fala é o senhor Salgado. Vereador, 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, a primeira fala minha era direcionada ao vereador Roberto Fernandes, mas infelizmente ele não está aqui. Ficaria indelicado da minha parte falar dele, né, estando ausente. Minha outra fala é um agradecimento especial que quero fazer a uma pessoa que não é antoninense, mas adotou a cidade de coração, brigou muitas vezes por ela, muitas vezes foi mal interpretada por muitas pessoas não gostam dele, mas eu, desde o início, veio para Antonina, eu estive ao lado dele, fui convidado para uma comissão de quantas pessoas e pude conhecê-lo melhor, seu caráter, sua personalidade, vi que é uma boa pessoa, adotou a cidade de coração, brigou muitas vezes por ela, e infelizmente essa pessoa está sendo transferida para a cidade de Matinhos, né? O meu amigo Padre Marcos, com todo orgulho, fala amigo, porque é um padre, além de ser padre, é um ser humano, bom de coração, boa pessoa, e sei que algumas pessoas não gostam dele, declaradamente não gostam. O vereador Ademir acaba de levantar o dedo, pessoalmente, mas infelizmente nem Jesus agradou todo mundo, quando mais o padre que estudou aí 12 anos para agradar, mas a finalidade dele não é a maldade, sim trazer o bem para as pessoas, trazer pessoas para a igreja, né, lutar para as coisas boas que aconteçam na cidade, né, brigou muitas vezes, sofreu com famílias que perderam suas casas naquela última tragédia que tivemos aqui, sofreu, correu, batalhou, conseguiu ajudar muitas pessoas, né, a gente que conhece ao lado dele sabe das dificuldades que a igreja enfrenta, né, em relação a muitos direcionamentos ali, abriu a igreja a todas as comunidades, são 18 comunidades, para quem não tem conhecimento, Bairro Alto, Redo Nunes, Cachoeira, Ilhas, então o momento se dedicou, foi a todas as comunidades, fez um bom trabalho pela primeira paróquia que ele assumiu aqui em Antonina, hoje é um santuário, a festa da padroeira da cidade, podemos medir a festa antes e depois da vinda dele aqui para a nossa cidade, abriu a cidade praticamente conhecida no Paraná todinho, bem como o Brasil inteiro através da festa, correu atrás de muitas coisas, né? A rádio deu uma revitalizada também com suas atitudes, pegou muitas brigas, né? Muitas delas são perdedor financeiro, mas ganhou na sombridade, de honestidade e caráter. Então, Padre Marcos, muito obrigado especialmente por o senhor passar pela minha vida, por ter te conhecido, a minha família, meus filhos, minha esposa, toda a minha família, são gratos ao Senhor pelos conselhos que o Senhor me deu muitas vezes, até pelas suas homilias na igreja, muitos tiraram bom proveito, aqueles praticamente que não querem seguir, infelizmente, o jugo de mau índole. Mas sei que as pessoas, mas lá na frente, irão mudar, sim, a gente sente isso, que todo mundo pode mudar. Mais uma vez agradeço pela sua estadia aqui por 6 anos, espero que o membro vai para a cidade de Matinhos, faça um bom trabalho, sei que vai desenvolver, já mostrou e já aprovou aqui o seu Ademir. Eu não sou um puxa-saco, e sim apenas reconhecimento, apenas um reconhecimento. Então, se tiver que falar, você tem que, por favor. Eu ouvi. Então, se faz favor, o senhor respeita a minha fala. Por favor, só peço o restabelecimento da ordem. Vereador Ademir. Tem que responder. Não, se o senhor tiver que dar resposta, o senhor vai dar oportunamente na outra sessão.
Agora, explicações pessoais não podem ser interrompidas, eu tenho que restabelecer a ordem do plenário. Vereador, por favor. Vereador Guilherme, vou pedir que Vossa Excelência mantenha-se em silêncio. Bom, se o senhor interpreta dessa maneira, vereador, eu não, porque, como falei, eu sempre estive ao lado dele e agradeço ao meu pessoal. Se o senhor tem a sua religião, respeito a sua religião, né? Talvez não respeite seus pastores, mas eu respeito o meu. 1 minuto, vereador. Tá, eu quero mais uma vez agradecer, né? Se o vereador, se eu tiver a oportunidade de falar, se eu tenho a próxima sessão para falar, se eu tenho o seu direito, mas fica aí o meu agradecimento ao Padre Marcos pelo que fez por Antonina, pela comunidade católica, por outras comunidades também. Sei que o mesmo ocorreu atrás de muitas coisas para famílias que não são católicas, mas a finalidade dele é ajudar as pessoas. Que dá-se com uma mão, não se cobra com a outra, porque tem muitos vereadores que fazem isso aqui dentro dessa casa, quem sabe, dá com a mão e cobra. Então ele mostrou para a gente o que é. Concluindo, vereador. Então, como estou falando, só agradecer a ele por esses anos que teve aqui em Antonina, pela revitalizada que deu na festa Nossa Senhora, principalmente trazendo os fiéis de volta para a nossa igreja. Muito obrigado pela compreensão. E aqueles que me chamaram de puxa-saco, sou. De pessoas que têm caráter, sou. Daqueles que não têm caráter, para mim não valem nada. Muito obrigado. Mais alguém? Vereador Leandro Garcia Toledo. Vereador, está com a palavra por 5 minutos. Senhor presidente, nobres vereadores, vereadora, damos esse espaço novamente para contar um primeiro fato que ocorreu na semana passada. Eu e o vereador Alceu, nós estivemos na ponta da pita vendo a situação dos bancos da praça, lá, aqueles bancos famosos da sessão passada, e passamos em alguns setores, alguns lugares lá que estavam acontecendo algumas pequenas obras, pequenos buracos, na verdade, né? Que até agora a gente só vê buraco, né? Ainda para ajudar, a prefeitura, em vez de tapar o buraco, ela abre outro buraco. E por algum acaso, um outro dia, um funcionário, um comissionado da prefeitura veio me chamar a atenção. Vereador, o que o senhor estava fazendo com o vereador Alceu, batendo foto? E eu não estava batendo foto. E falou que estava batendo foto até de um equipamento que foi alugado pela prefeitura, um local, uma coisa assim, em um terreno particular. Deu a se entender aquela história, né? Mirei no que vi, acertei no que não vi, mas infelizmente eu não vi essa máquina trabalhando. E o vereador Alceu também não viu, né? Mas ficou bravo. Ficou bravo por uma situação que a pessoa afirmou que a máquina, o equipamento estava trabalhando num terreno particular. Será que isso aí é uma coisa de prática dessa empresa, da prefeitura, fazer serviço em locais particulares? Vamos fiscalizar mais essa situação. Porque hoje nós demos uma saída da tarde, finalzinho da tarde, nós fomos no Portinho, na Graciosa de Baixo, Tucunduva. Na sessão passada o vereador Jackson falou que conversou com o secretário de obras e ele falou que ia arrumar o bairro do Tucunduva. Está lindo, tem até um morador lá do Tucunduva que está vendo lindo o bairro lá. O mato cortado, a rua linda, bonita de ver. Eu nunca vi um bairro mais bonito. Lá no final do Tucunduva dá para fazer um cartão postal. Tá? Enquanto a nossa Secretaria de Obras não trabalhar e Vossas Excelências pararem de ficar falando que está tudo bem, não vai funcionar mesmo. Tá? Porque fui no Tucunduva, está um absurdo a questão do descaso com aquele bairro. Foi um bairro grande, eu andei em alguns trechos, eu contei, tem lugar que você vai usar 200 manilhas para manilhar uma boa parte, quase 100%. O ano passado usaram 2.500 manilhas. 200 manilhas para tampar aqueles esgotos, onde as crianças brincam perto, onde as crianças caem naquela lá, pegam doenças. E daí? Eu vou ficar sempre escutando a mesma coisa, que está tudo bem, meu amigo secretário, meu amigo prefeito, por quê? Aqui eu não estou aqui para ser amigo de ninguém. Se tiver certo é meu amigo, se tiver errado não é meu amigo, e acabou. Entende? Eu só que quero falar porque eu vi com o vereador Alceu, eu não tive tempo de fazer, que nós saímos no finalzinho da tarde, de fazer um requerimento, eu vou mandar as fotos. Tá? Buraco no Portinho, na Graciosa, daí, como eu questionei, o vereador Roberto aí, mas ele vai ouvir. Ele fez um requerimento para tampar um buraco na frente, para arrumar um buraco na frente de uma casa, ali na Graciosa de Baixo.
Arrumaram o buraco, fizeram maior. A prefeitura foi lá no outro dia, mas tampar, meu amigo, nada. Não tampa o buraco. Para fazer buracos são uma maravilha. Se você falar, para abrir um buraco em tal lugar, eles abrem. Para fechar é uma tristeza. Tá? Eu não vou julgar os trabalhadores, porque o trabalhador só faz o que o chefe manda. Tá? O pessoal depois vai jogar na cara, já fizeram isso outras vezes. Ah, olha lá, o vereador Odileno está falando mal dos funcionários. Não, muito pelo contrário, fala mal dos chefes. Porque se tem buraco na cidade, se tem descaso em alguns bairros, a culpa é do chefe. E eu não tenho que passar a mão na cabeça dele. Muito pelo contrário, tem que cobrar. Aqui é meu lugar de cobrar. Esperei. Vou citar a mesma coisa da sessão passada, dia 25 ele veio aqui. Dia 25 o secretário veio aqui. Mil maravilhas, a cidade está linda, fez um monte de obra. E daí? Vai lá no Tucundu, eu convido meus pais aí no Tucundu, vem na Senhora de Baixo, na Ponta da Pita, o vereador Zé Dutra fez um monte de requerimento lá atrás do porto, ali tem uma rua ali, transitável. Mas eles vêm todo dia, eles não saem de carro, eles não pegam um carro para ver. Um absurdo isso, um absurdo. Tá na hora de se vir essas coisas, entende? Não passar a mão na cabeça, dizer que está tudo bem é mentira. Não está tudo bem. Os buracos estão lá. Você fala aqui nessa casa, eles veem, com certeza, agora tem YouTube lá, eles veem a situação e não fazem nada. Eu, se eu visse, eu ficaria com vergonha se alguém chamasse minha atenção. Tu vai falar? Vou fazer. Como falaram, Maria Luísa, que está pronto, está lá, ó. Só pintaram o pau. O pau está lá. De pezinho, bonitinho, pretinho lá, está uma maravilha, entende? Só. Concluindo, vereador. E é isso. Eu acho que não vou parar de falar enquanto as coisas não andarem. Quando começar a andar, eu prefiro vir aqui e ficar quietinho. Mas hoje eu não vou ficar. Tá? Não vou me calar porque eu defendo aqui a população e acabou. Obrigado. Senhor presidente. Quero aproveitar então a oportunidade, o vereador Ademir colocou na sua fala que existiu já uma conclusão da Comissão Especial, que Vossa Excelência era o presidente. Por parte da presidência, determina a Vossa Excelência em 5 dias que o senhor apresente formalmente o resultado do trabalho dessa comissão. Então, o senhor tem 5 dias para apresentar à mesa diretora, de maneira formal e escrita, as conclusões do trabalho da Comissão Especial que estava em contato com a aviação Pilar. Nenhum aviso mais. Convoco então os senhores vereadores para a próxima terça-feira, dia 22 de abril, no horário regimental das 19h30. Nada mais tendo a tratar, agradeço a presença de todos indistintamente e encerro as atividades dessa sessão. Boa noite a todos. Passei para você, né?